Peço abrirem as Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 20. E eu pediria uma bondade àqueles que naturalmente puderem, que mantenham o texto bíblico aberto, porque eu vou, durante a exposição, evoluir fazendo a leitura adicional de alguns textos. João capítulo 20. Eu leio de início os versos 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria, a Madalena, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Espere aí e mantenha o texto aberto. Sabe a forma como nós homens às vezes tratamos as mulheres? Pode variar muito. O senhor Ricardo Dena, fundador da Fiel, me contou uma vez uma história. Ele trabalhou em alguns lugares, ele contou que numa reserva florestal lá nos Estados Unidos, vinha um índio montado a cavalo, garboso, imponente, altivo, lá na frente. E lá atrás, a pé, vinha a esposa, a índia, carregando umas sacolas e tentando controlar uma porção de filhos que estavam ao seu lado. E o guarda florestal ali, vendo aquela situação e querendo chamar atenção para aquilo, disse: amigo, esposa não sabe andar a cavalo? E ele respondeu: andar sabe, só não tem cavalo. E assim, alguns de nós homens tratamos as mulheres. Outros, às vezes, é madrugada, ouve-se um barulho lá fora na casa, o casal acorda, ele dá uma catucada assim na mulher e diz: mulher, ouviu o barulho? Vai lá ver o que é. Cobre a cabeça. Vai lá, mulher, ver o que é isso. Outros estão sempre cheios de olhares e toques, sempre maliciosos para as mulheres. Olhares e toques, sempre maliciosos. Outros querem o amor de outros homens. Outros, enquanto tenham nascido com os cromossomos X e Y e não menstruem, se entendem mulheres, iguais mulheres. Outros são violentos. Outros são exploradores. Esta semana, mais uma vez, ouvi a notícia de que mulheres brasileiras
foram levadas como escravas para outros países, para serem ali usadas para interesses econômicos, como instrumentos, como coisas. E existem os homens homicidas que matam as mulheres. Na sexta-feira, depois das 3 horas da tarde, Cristo estava morto. Ao lado, 2 ladrões. Porque o dia seguinte era sábado, após as 18 horas seria o sábado. É assim, o sábado hebreu começa às 18 horas, do que é a nossa sexta-feira. Mandou Pilatos ir lá e quebrar as pernas, os ossos dos que estavam à cruz, para antecipar a sua morte. Quebraram aquele que estava à direita, quebraram aquele que estava à esquerda. Mas quando viram Jesus já morto, não lhe quebraram os ossos algum, para que se cumprisse a profecia. E foi ele levado a um horto de um homem rico, chamado José, da cidade de Arimateia, um sepulcro que não havia ainda sido usado. E ali o sepultaram. Era fim da sexta-feira. No sábado, silêncio. E agora é o primeiro dia da semana. E o texto diz que Maria, a Madalena, foi ao sepulcro de madrugada. Maria, a Madalena. Primeiro, para a gente falar sobre ela. Nós vamos nos despir de séculos, de tradição, de artes, de literatura apócrifa, de ficções, novelas, para falar nesta manhã sobre Maria, a Madalena, nós vamos precisar ficar estritamente no texto bíblico. As tradições sobre ela são muito antigas. No ano 591, Gregório I pronunciou na Basílica de São Clemente, em Roma, de que Maria Madalena seria a mesma mulher que lá na casa de Simão, o fariseu, em Naim, chamada pecadora, ungiu os pés de Jesus. E também disse ele que era a mesma Maria de Betânia, porque lá em Betânia, Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ungiu os pés de Jesus. E assim, a Igreja Romana, até recentemente, identifica em Maria Madalena essas 3 personagens. A pecadora da casa de Simão, o fariseu, lá em Naim, Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, e Maria Madalena. Mas eu gostaria de dizer que não há menor condições de nós fazermos estas afirmações. Que ela seja a mesma Maria de Betânia é uma interpretação grosseira, porque os 2 eventos são inteiramente distintos, em lugares distintos, embora tenham a semelhança de terem a unção, os pés de Jesus. E de que seja aquela pecadora da casa de Simão, ali é referida como anônima, não há referência a Maria.
E, de fato, até o Vaticano, em 1969, a Igreja entendeu que aquilo foi um equívoco e decretou que Maria a Madalena seria venerada como discípula. Mas assim, na literatura, nas artes, no cinema, em musicais, nas produções para a TV, a Madalena é, desde sempre, retratada como uma meretriz arrependida. E diga-se mais, alguns até que ela fosse a esposa de Jesus. E ainda mais outros que a colocam como amante de Cristo na acepção moderna desse termo. Nós oramos agora pela questão da chacina lá em Blumenau, e você deve ter ouvido essa semana e lido as reações mais diferentes e absurdas. Sabe por quê? Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Jesus disse: cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o nosso desafio aqui agora, nesta manhã, é ficar apenas com o registro bíblico. O registro bíblico diz que ela era Maria, e Madalena não é sobrenome, porque não havia sobrenome, era apelido. Maria do lugar de Magdala. Maria a Magdalena, cidade localizada na costa ocidental do Mar da Galileia. E a primeira vez que nós temos uma referência sobre ela é lá em Lucas 8 e versos seguintes, que se diz que seguiam Jesus os 12 apóstolos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, também seguia Jesus. E essa expressão de que de Maria a Madalena saíram 7 demônios foi também confirmada no Evangelho de Marcos, quando se diz: apareceu o Senhor primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Como o texto fala de mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, e não se tem sido incomum algumas enfermidades e espíritos malignos estarem em correlação, porque as possessões, como sabemos, elas se dão no terreno da mente. Então é possível que Maria de Magdala tenha sido alguém que recebeu tanto uma obra de cura quanto uma obra de livramento do Senhor Jesus Cristo. E alguns historiadores, e aliás alguns historiadores respeitáveis, considerando o perfil feminino nos dias de Cristo, entendem que para que essas mulheres seguissem a Jesus, eles acreditam que essas mulheres provavelmente advinham de famílias abastadas. Estavam ali junto à cruz as mulheres, entre elas a mãe de Jesus, Maria, e a tia de Jesus, tia materna de Jesus, e Maria Madalena, diz João 19, verso 25. E depois que levaram Jesus ao túmulo de José, foi Maria a Madalena, uma das 2 mulheres que foram observar onde Jesus foi sepultado. Ela foi lá, observou onde o Senhor Jesus foi sepultado.
E agora é madrugada de domingo e ela vai ao sepulcro. É ainda escuro, o sol não nasceu. E a pedra estava revolvida e aquilo fez a ela um alvoroço. Ela então procurou ir a Simão e a João a dizer: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. E vão aqueles dois correndo até o sepulcro. Eu peço agora a sua atenção para os versos de 11 a 18. Eu vou ler e vocês acompanhem em silêncio. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? É a mesma pergunta que está no verso 13, agora se repete no 15. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o que cuidava do horto, ou o jardineiro, a outra versão aqui diz, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone! Que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, que são os discípulos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria, a Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. É interessante. Você está certo em dizer essa mulher amava Jesus. Você está certo. Não exatamente como os olhos maus veem. Porque não há na história da humanidade um homem mais amado por mulheres do que Jesus Cristo. E ela tem por Jesus Cristo é Senhor dela. Ou seja, é aquele a quem eu me submeto, eu me sujeito. O Senhor que lhe livrou da opressão do maligno, daquela enfermidade. E esse é o Rabone, esse é o mestre. Quando ela reconhece o chamado, Maria, vem um assombro que toma conta da sua alma devota. É o Cristo ressurreto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Que coisa estupenda, irmãos. Foi o domingo da ressurreição. Um bom amigo enviou-me essa semana o texto de Rui Barbosa sobre a ressurreição. Rui Barbosa foi um católico. E ele escreveu essas palavras em 1899, um domingo, num jornal. E a razão por que eu cito esse homem, Rui Barbosa, católico, é porque ele tem algo que eu não consigo fazer. Ele conhecia a beleza, a riqueza, o vigor e a placidez do idioma português. Coisa que eu não consigo. E observe o que diz Rui Barbosa. O tremendo horror daquele martírio tenebroso desabotou-a nesse sorriso. Como a formosura da terra, a alegria indizível da manhã, o prelúdio do sol, o grande benfeitor das coisas, o homem cercado pela morte de todos os lados, não podia conceber esse ideal da eternidade, não fosse por uma réstia do seu mistério radiante, divinamente revelado às criaturas. E no universo, tudo cai, tudo passa, tudo se esvai, tudo finda. E nesse desbotar, nesse perecer, não havia o matiz de que se debuxou um dia na consciência humana o horizonte da ressurreição. Digam os que fecharam os olhos a seus pais, a seus filhos, a suas esposas. Quem, senão Deus mesmo, nesse sossobro final de todas as esperanças, poderia evocar do abismo taciturno, onde só se ouve o cair da terra sobre os mortos, essa alegria, este alvoroço, este azul, esta irradiação resplandecente, este dia infinito, a ressurreição. Deus, só tu poderias ser o poeta desse cântico, mais maravilhoso que a criação inteira. Só tu poderias extrair da angústia de Getsemane e das torturas do Gólgota a placidez, a transparência, a segurança deste consolo, dos teus espinhos, esta suavidade, dos teus cravos, esta carícia, da mirra amarga, este favo, do teu abandono, este amparo supremo, divino sabor da caridade. Entre o termo de um século assombroso, ele está no final do século XIX, e o começo de um século impenetrável, ele vai falar agora da ciência. Essa ciência que te pretende remover para o domínio das lendas, surpreende-se agora deslumbrada na região do maravilhoso, onde se parecem tocar as coisas da terra com as do céu, em pleno amanhecer de uma criação nova, sobre a qual pairas, como pairavas no princípio dos tempos, e de cujo caos, decifrando os problemas humanos, emergirá outra vez a tua palavra dardejando em plena
ressurreição. Iam-se os homens, então como as folhas secas das árvores, precedendo-se, seguindo-se uns aos outros, na continuidade estéril da queda, no irremediável do seu termo silencioso. Os pais geravam para a morte, as mães amamentavam para o túmulo. E por sobre o futuro, que há de ser a tua glorificação, na voz das criaturas e dos céus, se ouvirão para sempre os hosanas do teu triunfo. Ressurgiu. É assim que ele descreve a ressurreição. E esse Jesus Cristo, por toda a eternidade, será homem-Deus. Homem. Para sempre. Ou você não ouviu que após a ressurreição, ele comeu pão e também comeu o peixe que ele mesmo assara com os seus discípulos? Ou você não ouviu de que no segundo domingo, após o primeiro, ali da ressurreição, ele chamou Tomé e disse: vem cá, Tomé, chamado Dídimo, toca aqui nos meus cravos, apalpa as minhas mãos, toca aqui no meu lado ferido. E Tomé, ao tocar, ao apalpar, disse: Senhor Deus e Deus meu. Mas ele não é o primeiro Adão. Aquele Adão omisso, aquele Adão negligente, aquele Adão acusador da esposa, aquele Adão não seu protetor. Cristo não tem aquela condição caída de Adão, gente. Adão era alguém alienado de Deus e do próximo, separado de Deus, apartado de Deus e do próximo. Que, aliás, o próximo, naquele caso, era a sua própria esposa. A ponto dele dizer para Deus: a mulher que tu me deste. Não. Ele é diferente. Ele não é como nós, homens que aqui estamos, que por vezes desrespeitamos as nossas mães, desonramos as nossas avós, desrespeitamos as nossas esposas, somos desnecessariamente rudes com elas, somos muitas vezes agressivos com as nossas irmãs, humilhamos as mulheres e as temos como coisas. Não, o Senhor Jesus não é parte desse tronco podre, desse Adão caído, que somos todos nós. Ele tem um outro perfume. Ele é capaz de dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eles podem vir porque eu sou manso e humilde de coração. Ele diz: encontrareis descanso para as vossas almas. Ele era aquele Jesus de quem as pessoas gostavam da companhia dele. As pessoas o procuravam, até os fariseus, até os publicanos pecadores como Zaqueu queriam a companhia dele. Ele era aquele Jesus Cristo que as crianças gostavam da companhia dele. Aliás, os pais traziam as crianças para ele, a ponto dele ter que dizer:
Não, deixem as crianças vir. Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é dos pequeninos, sejam eles crianças ou adultos. O reino dos céus é dos pequeninos. Ele é manso e humilde. É cordeiro, mas é também leão. Ele era corajoso. Ele podia confrontar-se com os fariseus frontalmente. Ele foi capaz de dirigir a Pilatos, o governador, palavras absolutamente contundentes. Ele entrou no templo com azorrague, com o chicote, e expulsou os vendilhões do templo e revirou as mesas dos cambistas. Ele confrontou o fariseu Simão em sua própria casa e não teve medo da astúcia de Pilatos nem de Herodes. Ele era conhecedor dos corações dos homens. Ele era capaz de ter uma conversa respeitosa e firme com a mulher samaritana. Ao mesmo tempo em que ele desnudava os pecados dela. Não, você não tem marido, porque na verdade você já teve 5, e o que agora você tem não é teu marido. Ele era capaz de chorar junto ao túmulo de Lázaro. E ele perguntou a Maria, a Madalena, por que choras? Por que choras? Ele conhece o coração dos seres humanos que têm sido destroçados pelas dores. Ele conhece o coração dos seres humanos, homens e mulheres, que têm sido devastados pelos 7 espíritos malignos, entre aspas. Ele conhece o coração e a alma das mulheres. Quem sabe você, mulher aqui, você, mulher que vai ouvir essa palavra gravada, depois que ela for postada, publicada, quem sabe a sua experiência com homens tenha sido muito ruim. Com seu pai, familiares, abusadores, agressivos. Quem sabe você cresceu com uma imagem de uma varonilidade totalmente complicada. Você aproxima-se dos homens desconfiada, insegura. Quem sabe tudo que você tem recebido são olhares lascivos. Olhares maliciosos. E ainda não se encontrou com aquele varão que te trate com respeito, com dignidade. Com um amor real, genuíno e puro. Ele conhece o coração e as almas dos homens e das mulheres que se encontram caídos desse lado de cá do Éden.
Ele também conhece o coração dos homens, cuja experiência com outros homens tem sido sempre marcada por abusos. Talvez na infância, nos quartos escuros, despertando precocemente a sensualidade. Quem sabe você que está aqui, ou você que vai me ouvir, a sua experiência com outros homens tem sido sempre marcada, assim, por abusos, desconfianças, decepções, tristezas, traições, por vezes, sem sabe-se lá, com pais, com irmãos, com familiares próximos. E você não conhece essa experiência com o ser humano, homem, como Jesus Cristo era, em verdade, em integridade, em pureza, em santidade. E você que está aqui ou me ouve, que é de uma pessoa simples e de poucos estudos, e que se considera uma pessoa de pouco conhecimento, e que não fez nenhum rebuscado curso de teologia, você pode vir a esse Jesus, porque ele não é um intelectual orgulhoso e pedante. Ele não é um intelectual altivo e arrogante. Ele é a sabedoria. Ele era todo inteligente. Ele era todo sábio. E ele era acessível ao simples. E ao mesmo tempo profundo e simples. Ele era todo humilde. E você pode chegar-se a ele com confiança, sem medo. Um Cristo vivo, ressurreto, a quem mulheres e homens feridos podem se achegar em confiança, podem se achegar sem medo, podem receber o abraço e desfrutar de segurança e de liberdade. Mais segurança e mais liberdade do que você tem com a pessoa neste mundo a quem você mais confia. Ele é genuíno. Ele é santo. Ele é manso. Ele é humilde. E nós podemos descobrir com ele que a quem muito se perdoa, muito ama. E nós podemos vir a Cristo hoje e conhecê-lo como nosso Senhor e Mestre. Onde puseram o meu Senhor? Mestre.
sem temores, sem receios, sem malícias, em paz. E nós podemos ter essa experiência extraordinária com o Cristo ressurreto. Você aqui, você que vai me ouvir, você pode ter com Cristo essa mesma confiança, essa mesma liberdade de alma, essa mesma pureza santa, esse mesmo assombro vivo, esse mesmo susto libertador que exclamou ao ouvir a voz: Rabone, meu mestre, meu Senhor. Rabone, você pode vir a Jesus completo, inteira, seguro, é homem, mas não é como Adão, é filho de Deus, o amado das nossas almas. Que o Senhor te abençoe. Vamos falar com Ele? Nosso Deus, Cristo, que nos assombra em Tua ressurreição. Rabone, nosso Senhor e Mestre, nosso porto, nossa casa, nosso pão, nosso cálice, nossa vida, nosso pastor, nosso irmão, nosso amigo. Caminho, verdade e vida. Em quem pecadores, os quais o maligno tem feito devastações, podem se achegar e ter uma experiência viva. Que ninguém saia daqui nesta manhã sem dizer: Cristo, Rabone, meu mestre. É o que te pedimos, em nome dele.